Boa noite a todos. Eu sou Volney Martins, presidente da Socerj nesse biênio 2020-2021. Estamos aqui com o nosso programa de educação médica continuada todas as segundas-feiras aqui por webinar. Hoje está a cargo do Departamento de Cardiogeriatria, que nos apresentará avaliação e dilemas nos cuidados do idoso com cardiopatia avançada. Eu convido a presidente do departamento, doutora Elizabeth, para poder conduzir a moderação dessa sessão. Essa sessão conta com o apoio institucional da Bayer, no qual nós agradecemos. Então, bom webinar a todos. Boa noite, Elizabeth. Por favor, aí assuma a moderação. Boa noite, Volney. O Volney, nosso presidente da Socerj, professor associado de cardiologia da UF e doutor em ciência e cardiologia também pela UF. Eu sou, não mestre, mas doutor em cardiologia pela UERJ, especialista em geriatria e odontologia em cardiologia pelas sociedades e pela MB, e fui presidente do departamento de cardiogeriatria 2008 a 2009. Tenho o prazer de chamar a doutora Ana Patrícia Nunes de Oliveira, que é cardiologista da SBC, especialista em geriatria e gerontologia e médico do Instituto Nacional de Cardiologia, que vai ser apresentadora do nosso caso clínico de hoje. Dr. Roberto Gamassi, que é mestre em cardiologia e doutorando em clínica médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, geriatra pela SBGG e AMB, e também médico do Hospital Procardíaco e médico do Fundão, né, do Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Dr. Wellington, o outro debatedor, cardiologista da UF, pós-graduado em geriatria pela UF, e pela PUC do Rio Grande do Sul, e também é fellow do European Society of Cardiology. Então, eu dou a palavra à doutora Ana, que vai nos apresentar o caso clínico, e eu terei pequenas intervenções no curso da apresentação, apenas para esclarecimentos dos pontos mais atinentes à geriatria. Ana, boa noite. Boa noite a todos. É uma imensa satisfação participar desse webinar, né, com um departamento recém-nascido, né, que entramos agora, de cardiogeriatria. Então, o nosso propósito é avaliar os dilemas e cuidados do idoso com doença cardiovascular avançada, com cardiopatia avançada. Então, o nosso paciente, essa história começa no ano de 2014, é um paciente do sexo masculino, na ocasião com 84 anos. Em 2014, ele tinha como doença principal uma miocardiopatia isquêmica, como comorbidades, hipertensão arterial sistêmica, fibrose pulmonar, após radioterapia, que ele tinha tido um timoma e uma apneia obstrutiva do sono. E como HPP, ele tinha uma neoplasia de próstata e um timoma. Entre 2012 até o primeiro semestre de 2014, o paciente ele vinha mantendo-se em classe funcional 3. A partir do segundo semestre de 2014, o paciente evoluiu com um declínio funcional, adquirindo a classe funcional 3 para 4. O sintoma principal desse paciente era o cansaço, dispneia. Na avaliação cardiológica desse paciente, ele não tinha angina ou síncope, ele encontrava-se em classe funcional 3 para 4, pulsos periféricos reduzidos, e ele tinha um sopro sistólico em foco aórtico, irradiando para a fúrcula de 4 a 6 cruzes. Então, nessa ocasião, o resumo clínico do paciente é que ele tinha as doenças de base e as comorbidades, e ele abria um diagnóstico de uma estenose aórtica grave e sintomática, com classe funcional avançada. Nessa ocasião, vale salientar que a avaliação geriátrica ampla, incorporada ao exame cardiológico habitual, ele tem como objetivo identificar condições específicas que podem ocasionar um impacto funcional no idoso. Então, nesse caso, 2 pontos precisam ser abordados. A deficiência, que é resultante da perda da estrutura e da função cardíaca, e a incapacidade, que é a restrição ou perda da habilidade. Ana, então, nessa ocasião... Ana, esse momento eu gostaria de pedir a opinião do Wellington, do Bruno, para falar da importância da AGA para nós dentro da cardiogeriatria e da geriatria. Por favor, Bruno. Perfeito. A avaliação geriátrica ampla
é muito importante para nós, porque a avaliação do idoso não deve ser somente do problema cardiológico, mas do idoso como um todo, no que tange aspectos físicos, psíquicos, sociais e de funcionalidade, né? Então, é muito importante para a hora de tomar as decisões para abordagem diagnóstica e terapêutica. Obrigada, Bruno. Pode prosseguir, Ana. O paciente, na ocasião, tinha 80 quilos, com altura de 1,65, com índice de massa corpórea de 29,41. A circunferência da panturrilha era 28 centímetros, uma velocidade da marcha de 0,5 metros por segundo. O paciente informa fraqueza progressiva para a realização das atividades de vida diária. A fraqueza ocorre tanto durante os esforços que consegue realizar, como ao repouso. A redução do apetite, com perda de 8 quilos em 6 meses. O paciente não apresenta queixas do humor e ou memória. Ele ronca durante o sono noturno, com informação de episódios de apneia, informação dada por sua esposa. O paciente ainda apresenta noctúria, sonolência matinal, engasgo noturno e boca seca ao despertar. Na avaliação geriátrica, nós encontramos o mini exame do estado mental de 28, salientando que ele tinha 8 anos de escolaridade, e para esse grau de escolaridade a pontuação mínima seria de 26. Ele possui um CATS de 5, um Lawton de 14, um fenótipo de fragilidade, um Frail Scale de 5 e um PPS de 50. Ana, aqui eu queria pedir ao Roberto para fazer algumas observações acerca do que você disse anteriormente, de perda de peso, de circunferência de panturrilha, de velocidade de marcha, que são fatores importantes para nós, para a avaliação dessas características que você está dizendo em relação à fragilidade. Roberto. Está sem som, Roberto. Alô? Oi. Boa noite a todos. Bom, um comentário a fazer isso, mesmo em relação a, dando seguimento à avaliação da AGA, né, na avaliação básica de vida diária, esse doente, pelos critérios de CATS, né, ele já se mostra como um doente dependente, né, para as atividades básicas de vida diária. E nas AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, ele mostra já um grau de dependência importante. Então, ele já mostra, assim, funcionalmente, um comprometimento significativo. E em relação, né, o critério, em relação à avaliação para fragilidade, né, utilizando assim, critérios de fenótipo de fragilidade, como a gente vai ver à frente dos critérios de Fried, nela, essa perda de peso, né, acima de 4,5 kg, né, em 6 meses, essa perda de peso expressiva, né, com desempenho funcional reduzido, né, e sensação de declínio funcional importante já representam, né, o critério de fragilidade. Por quê? Porque aparentemente ela tem uma força muscular reduzida, a perda de peso, a circunferência muscular, né, avaliada através da circunferência de panturrilha, a avaliação de massa muscular aparentemente reduzida, já possivelmente traduzindo um comprometimento de sarcopenia, né, essa lentificação da marcha, né, que a pessoa tendo uma velocidade abaixo de 0,8 metros por segundo já traduz uma lentificação na marcha. Então, associando 3 critérios, são 5 critérios: perda de peso, força muscular, sensação de exaustão, lentificação de marcha e diminuição de atividade física. Tendo 3 desses critérios que esse paciente já apresenta, como perda de peso, diminuição de força muscular e lentificação de marcha, já esboça, né, um provável quadro de fragilidade associado ao quadro de comprometimento funcional pelo comprometimento das atividades básicas de vida diária. Ok, Bob, obrigada. Eu só queria chamar a atenção que, por incrível que pareça,
a circunferência de panturrilha, o ponto de corte é 31 e ele tinha 28, que isso denota perda de massa muscular. E também o PPS, Ana, você está apresentando, mas gostaria que você falasse, explicasse esse PPS, qual o significado que ele tem especificamente para o nosso caso, que é um marcador importante da tomada de atitude ou de decisão para o tratamento dele. Você pode esclarecer, Ana? Claro, eu vou passar os próximos 2 slides, que inclusive vai ter a escala do PPS, fica de fácil entendimento para todos. Então, o índice de fragilidade de Fried, como o Roberto falou, esse paciente apresenta 3 das características para a fragilidade, o Frail Scale e a escala de PPS. A escala de PPS é uma escala de performance utilizada na avaliação de doenças crônicas e é aplicável para a avaliação de doença cardiovascular. Então, ele coloca o paciente como qual é a performance que esse paciente ele pode executar diante do aparecimento de uma doença durante a evolução. Esse PPS ele pode melhorar de acordo com as intervenções terapêuticas e ou intervencionistas que esse paciente possa sofrer, e ele denota o grau de lesão, o grau de avanço que essa doença possa vir a ter. Se você tem uma intervenção e esse PPS melhora, você tem um prognóstico melhor. Então, ele é um parâmetro objetivo que a gente pode avaliar em pacientes portadores de doenças crônicas, para que a gente possa ver se a intervenção que o paciente está sofrendo, se vai ter um resultado ou não. O PPS ideal é um PPS de 100, e o que é que o PPS avalia? É a capacidade de deambulação, a atividade e ou evidência da doença, o grau de autocuidado que o paciente pode efetuar, a ingestão alimentar e o nível de consciência. Como os senhores podem perceber, o PPS desse paciente, nesse presente caso clínico, era de 50, onde o paciente ele passava a maior parte do tempo sentado ou deitado, ele era incapacitado para qualquer trabalho por conta da extensão da doença, com assistência considerável para o autocuidado, ingesta normal ou reduzida e com períodos de confusão mental. Então, a gente avalia esses 5 períodos, essas 5 características, e é importante para que a gente avalie exatamente a performance que esse paciente se encontra em determinada fase da doença. Posso prosseguir? Bom, na avaliação cardiogeriátrica, o que nós encontramos no presente paciente? É um paciente idoso com estenose aórtica grave e sintomática, que tinha como comorbidades uma miocardiopatia isquêmica, uma fibrose pulmonar e apneia do sono, sem comprometimento cognitivo, com sinais e sintomas de fragilidade e uma dependência funcional. Diante dessa evolução, os senhores podem avaliar a importância da avaliação geriátrica ampla diante de um paciente idoso com a doença cardiovascular avançada. O nosso objetivo é que essa avaliação funcional nos auxilie na indicação e ou contraindicação de procedimentos e ou intervenções terapêuticas. Então, esse é o nosso paciente, um paciente de 84 anos, que aparece nesse momento com diagnóstico de estenose aórtica grave, uma síndrome de fragilidade já instalada, um comprometimento da funcionalidade que pode estar relacionado não só à síndrome de fragilidade, mas também com a gravidade da doença cardiovascular. Então, nesse momento, em relação ao planejamento terapêutico, nós nos perguntamos qual a melhor intervenção proposta para este cliente? Uma troca valvar cirúrgica, uma TAV, uma terapia farmacológica, cuidados paliativos. O que foi feito nessa ocasião? De um paciente que tinha um Euroscore de 35, mas nessa ocasião a sua doença pulmonar estavam controladas com a cognição preservada. Então, Bruno, nesse momento, só um a pergunta... Ana, só uma pergunta para o Bruno. Oi. A gente tem já uma definição das doenças, das comorbidades, e temos um Euroscore de 35. Né? Então, a gente tem um paciente de 84 anos, com Euroscore de 35, e com essas possibilidades terapêuticas elencadas aqui pela Ana Patrícia. O que você acha, Bruno? Bom,
esse Euroscore aí reflete, né, a mortalidade desse paciente, né, o risco de mortalidade. É um Euroscore muito alto, né, uma mortalidade aí acima de 5, 6%. E ele tem comorbidades importantes. E eu achei linda a apresentação do caso, porque mostrou a importância não só do diagnóstico da doença em si, mas toda a avaliação funcional do paciente colocada dentro da prática cardiológica para o idoso. Isso é muito importante. Além dessa avaliação de performance funcional para determinar a necessidade, né, possível, né, de somente cuidados paliativos. Ana, Nós estamos... pode falar, Bruno. É que nós estamos tão acostumados na nossa formação acadêmica em relação a diagnóstico e tratamento de problemas físicos, né? E vocês mostraram muito bem a importância da avaliação funcional para entender melhor o idoso como um todo e aí tomar as decisões diagnósticas e terapêuticas adequadas. É que nós nos formamos muito novos e a gente não tem uma ideia de como a funcionalidade é importante para o ser humano, que é vestir-se, fazer sua comida, cuidar do seu meio ambiente para ele ter independência, né? E além de fazer as outras coisas, como ir ao banco, fazer compras, fazer sua comidinha, enfim, foi muito importante essa abordagem ampla que foi realizada aí pela doutora Ana Patrícia. Ana, uma pergunta, tem alguns dos nossos colegas que estão assistindo estão nos perguntando se você sabe qual é a fração de ejeção que esse paciente tinha e se tinha percentual isquêmico dele. Não, não tinha. Tinha 30% de fração de ejeção. Ok. Tá bom. Então vamos em frente. Então, a grande pergunta nesse momento é se há indicação para a terapia modificadora da doença. Então, a terapia modificadora da doença é aquela que, após ser empregada, ela muda o curso da doença, ela muda a classe funcional. E, nesse momento, é muito importante a avaliação geriátrica do paciente com doença cardiovascular avançada, para que nós possamos tentar discriminar qual o sintoma relacionado à fragilidade, qual o sintoma relacionado à evolução da própria doença. Então, em outubro de 2014, esse paciente, ele é avaliado. Eita, um minutinho só que eu passei rápido. E ele é submetido a uma TAV, que na verdade ela não é uma terapia fútil, é uma terapia útil. Após 7 dias, o paciente ele recebe alta em melhor classe funcional. Então, essa linha do tempo, nós estamos em outubro de 2014. Para os senhores perceberem, isso aqui é a curva de evolução de uma doença crônica, muito utilizada para avaliar a indicação de cuidados paliativos. Como os senhores podem perceber, cuidado paliativo é aquele cuidado que se propõe a melhorar a qualidade de vida do paciente. Qualquer doença crônico-degenerativa ou qualquer doença aguda que tem uma instalação muito grave é uma doença que pode ser avaliada para cuidados paliativos. Cuidados paliativos não significa que nós não vamos fazer intervenção, que não iremos tratar de algumas intercorrências que o paciente possa vir apresentar. Esse paciente, ele foi submetido a uma terapia intervencionista e obteve alívio dos sintomas em outubro de 2014. Então, evolutivamente, o que acontece com esse paciente? Então, em outubro de 2014, ele é submetido a uma TAV, ele sai em classe funcional 2. No segundo semestre de 2015, esse paciente ele começa a deteriorar os sintomas, ele entra em classe funcional 3 com o declínio da função renal. O comprometimento funcional e sinais e sintomas de fragilidade começam a ficar mais exuberantes nesse paciente e nessa ocasião a gente evolui para uma definição de doença cardíaca terminal. O que eu gostaria de chamar aos senhores que perguntaram é a questão de realização de todos os detalhes dos exames. O nosso objetivo maior é mostrar
para os senhores como a avaliação geriátrica ampla ela é importante na programação terapêutica adequada desse paciente. E os senhores percebem que todos os procedimentos necessários foram e serão realizados até a conclusão do caso clínico. Em 2016, nós temos um paciente que ele evolui a insuficiência cardíaca, ele evolui a classe funcional, é um paciente em estágio C, uma classe funcional 3, ele tem um clearance de creatinina de 21 ml por minuto, existem sinais e sintomas sugestivos de progressão da fibrose pulmonar e é iniciado nessa ocasião oxigenoterapia domiciliar. Ele tem uma disfunção moderada grave com a disfunção de ventrículo direito, ele tem um gradiente médio de prótese de 6 e uma regurgitação aórtica moderada. Em 2017, Ana, esse paciente agudiza... Oi. Ana, pois não, pode voltar ao slide anterior? Claro, um minuto. Pois não. Isso. Eu queria que o Roberto... O anterior ou esse? Esse. Que o Roberto fizesse alguma observação acerca desse clearance de creatinina, desse estado de insuficiência cardíaca, o que isso, a progressão de fibrose pulmonar, o que isso define para a gente em termos geriátricos esse paciente. Está sem som, Roberto. Ah, tá. Esse paciente foi submetido ao procedimento, né, a TAV, foi muito bem com um propósito de melhora, né, de mudança, né, de qualidade de vida, e evolutivamente, apesar disso, né, ele evolui com uma deterioração do quadro clínico, né, evolui para o estágio C, já com evoluindo já para o estágio D de doença, e curiosamente, grande parte tanto desde o Partner-A, né, que já mostrava que uma boa parte dos pacientes que tinham fragilidade antes do procedimento eram pacientes, né, com um pior prognóstico, né? Tanto no estudo Partner, como mais recentemente no FRAIL-AVR, né, que foi um outro estudo, né, para avaliação de fragilidade dentária. Os doentes com fragilidade prévia são pacientes que podem evoluir né, de uma forma pior, apesar do tratamento da TAV. E para esse doente houve deterioração da função renal, progressão da fibrose pulmonar, da disfunção ventricular, uma maior dependência de oxigênio, uma progressão da doença. Eu acho que há um momento em que esse doente vai avançando e ele mantém-se em tratamento, mas que a ideia de cuidados paliativos, uma programação, né, antecipada junto à família, junto aos desejos do paciente, do que vai ser feito, né? De repente, esse aí no momento que ainda pode ser, né, para um paciente resistente à diurético terapia, pensar temporariamente em fazer-se uma retirada de líquido por aférese, por diálise, né, temporariamente, mas apenas saber-se que, em função do doente, já se ter, né, uma conversa centrada no paciente e uma decisão compartilhada, né, com a família e com o próprio paciente em relação ao seu prognóstico. Obrigado, Roberto. Ana, vamos em frente. Então, em 2017, temos um quadro de uma doença renal crônica agudizada. O paciente encontrava-se na ocasião alcalose metabólica, foi reduzido o diurético de alça e ele interna por IC com perfil B, em fevereiro de 2017. Há uma nova internação em maio de 2017, com progressão da doença e uma doença renal crônica progressiva. Então, nesse momento, nós temos um critério de insuficiência cardíaca avançada, que é aquele paciente que está em classe funcional, 3 ou 4, apesar da terapêutica optimizada por pelo menos 3 meses. Então, nessa ocasião, eu tenho uma doença... Ele já está em fase 3, 4D. 3, 4D, exatamente. É isso que eu ia falar agora, porque ele tem doença avançada com critérios de terminalidade. Então, numa condição habitual, a única
a única terapia modificadora da doença para um paciente seria um transplante de órgão e ou suporte circulatório, que não se aplica a todos os casos, e por isso que a avaliação geriátrica ampla ela é importante, e nesse caso, como os senhores podem perceber, a fragilidade ela tem um componente importante e impactante como marcador prognóstico. Então, nessa situação, ações de cuidados paliativos, onde algumas intervenções paliativas podem ser realizadas, e terapia modificadora de doença em situações agudas, como, por exemplo, alguma infecção que esse paciente possa vir a apresentar em algum momento da evolução da sua doença. Então, nesse momento, nós temos uma insuficiência cardíaca avançada. Em geriatria, em cuidados paliativos, sempre trabalhamos com a equipe multidisciplinar. É essa equipe que vai fazer o planejamento adequado do plano de cuidados desse paciente. Então, temos essa condição onde não existe indicação nesse momento para uma terapêutica cirúrgica, muito menos o transplante cardíaco ou suporte circulatório mecânico, e nós temos espaço mais evidente para os planos de cuidados de final de vida, que inclui os cuidados paliativos e assistência terminal no seu momento adequado. E os senhores podem perceber que nós andamos mais um pouquinho na curva da trajetória da doença. Em 2017, o paciente tem um quadro de cera avançada, uma doença renal crônica avançada, oligúrico, descompensações frequentes, tolera ficar em casa apenas por poucos dias. Então, o que vamos fazer nesse momento? O que podemos oferecer para o alívio e o controle dos sintomas ideal para esse paciente? Hemodiálise, diálise peritoneal, inotrópicos, terapia de suporte, qual seria mais aplicado para esse paciente? Então, sobre cuidados paliativos, podemos lembrar que a indicação é para todas as condições crônicas, sem proposta de terapia modificadora da doença. Um comprometimento funcional sem possibilidade de reversão. E nossos objetivos são controlar os sintomas, prevenir complicações, melhorar a qualidade de vida, estabelecer comunicação adequada com pacientes e familiares, realizar plano de cuidados e decisões sobre o final de vida. Nós clínicos estamos acostumados a dar o diagnóstico e oferecer o plano de tratamento, mas o prognóstico é muito importante para que esse paciente e essa família se prepare para o contexto da terminalidade. Então, nós temos alguns indicadores específicos para a doença cardiovascular e nosso cliente ele está em classe funcional 3, 4 nessa situação, em estágio D, com repetidas hospitalizações por sintomas de insuficiência cardíaca, com sintomas de difícil controle, apesar da terapia optimizada. Então, o planejamento de cuidados paliativos, ele baseia-se nos seguintes pontos: na avaliação da carga dos sintomas, no diagrama de avaliação multidimensional, onde todos os profissionais envolvidos na linha de cuidado do paciente vai contribuir para o plano de tratamento. Utilizamos muito cartas na mesa, onde o paciente ele vai fazer opções de como ele quer ser tratado. A gente precisa conhecer qual é o desejo de cada indivíduo, como é que ele gostaria de ser tratado até o final da sua vida. Para isso, a gente utiliza também, abre mão das diretivas antecipadas de vontade, e aí sim, nós construímos o que chamamos de plano de cuidados avançados. Em 2017 e 2018... Ana, antes de você continuar, eu gostaria que o Bruno comentasse sobre testamento vital, sobre o que você está dizendo, as cartas na mesa, e o paciente participa da decisão do seu tratamento. E aí, Bruno? Bem, essa questão das diretivas antecipadas de vontade para você planejar os cuidados avançados, ela é muito frequente entre os oncologistas. Mas nós, cardiologistas, não fomos praticamente treinados para isso, embora tenhamos que lidar com uma doença tão devastadora, com uma síndrome tão devastadora que é a insuficiência cardíaca, né? Na verdade, o momento ideal de se conversar sobre essas diretivas é a partir do diagnóstico, né? E se você seguir as orientações dos cuidados paliativos. Mas a gente também só deve conversar sobre essas coisas quando o paciente deseja falar sobre isso. Tem aqueles pacientes que não querem
falar sobre isso. Então, essas diretivas, elas não precisam estar registradas em cartório, com um advogado, que aí já vira, na verdade, até um testamento. Mas se a pessoa disser a você determinadas coisas, que ela não quero ser entubada, eu não quero ir para o CTI, isso é muito importante você registrar no prontuário do paciente, seja no consultório, seja lá no hospital, porque isso vale para a justiça como um documento, né? E pedir também para o paciente escrever essas coisas, mesmo se ele registrar em cartório, ótimo. Mas se ele não registrar, é bom, muito importante que isso seja sempre anotado, geralmente com a presença de alguém da família, muito importante também, para a gente respeitar as vontades do paciente na hora de tomar as decisões. E isso, nós passamos muito por isso nos serviços de terapia intensiva. Muito bem. Eu gostaria de registrar um comentário que foi feito pelo Marcelo Bittencourt, que é um expert na área de insuficiência cardíaca, que ele diz que o paciente também possa ter indicações, independentemente da terapia modificadora da história natural, que ele pode ter o tratamento e pode também ser submetido a cuidados paliativos, que a Ana chamou a atenção quando ela mostrou aquela progressão da doença, que ela comentou que, independentemente do tratamento, que o tratamento deve ser mantido, apesar dos cuidados paliativos. É importante que se chame a atenção que cuidados paliativos não quer dizer apenas cuidados ao fim de vida. Os cuidados paliativos devem ser instituídos no curso da doença, que o doente precisa de uma assistência, precisa de um apoio, e muitas vezes também, ou às vezes até mais a família do que o próprio paciente. E que isso se estende, cuidados paliativos, a Ana Patrícia vai dizer isso mais adiante, até depois da morte, do falecimento do paciente. Roberto, quer falar alguma coisa, Roberto? Não, acho que você colocou assim de uma forma importante um conceito que às vezes é duvidoso, é que não existe um paciente em cuidados curativos e não antagoniza o cuidado paliativo. Não existe um momento que um acaba e o outro inicia. Os dois seguem em paralelo, apenas um vai diminuindo um pouco em importância e o outro vai crescendo na sua expressão, mas eles seguem, desde o início, como o Bruno falou, eles crescem de uma forma, eles seguem de uma forma paralela, variando apenas a intensidade. Eu apenas acho, assim, por exemplo, acho que a colocação, né, como o Bruno bem falou, em relação do testamento vital e diretrizes antecipadas, aliás, acho que é interessante até fazer um comentário que uma pequena diferença que existe entre... Tem uma pergunta sobre isso da Cristina Meirelles, que nos pergunta exatamente isso. Qual a diferença entre diretiva antecipada de vontade e testamento vital? Pois existe o que você comenta no testamento vital. A própria pessoa pode fazer o registro, né, num cartório, ou dizendo que não quer que seja feito ou não quer que seja feito consigo, né, no decorrer da doença. Nas diretrizes antecipadas de vontade, né, pode haver um representante, a pessoa pode nomear, né, um representante legal dentro da família, aquela pessoa que acha que tem mais, que pode ser mais representativa, né, a pessoa pode escolher uma pessoa que a represente no momento em que uma decisão precise ser tomada. A diferença vai muito por aí, no sentido de que o testamento vital ele é muito da pessoa e a diretriz antecipada ele pode nomear um representante que possa tomar decisões por ela em momentos de terminalidade. Eu queria só fazer um comentário final, é que o que não pode, o que a gente vê, é no momento final o paciente chega no hospital e quem atende muitas vezes não sabe qual é o desejo da família, que isso não seja colocado, o que dificulta muito, né, essa abordagem é a não colocação disso previamente ao longo da doença. Ok. Ana, pode seguir em frente, a gente tem 20 minutos.
Bom, entre 2017 e 2018, qual é a evolução clínica do nosso paciente? Os senhores podem perceber que foi iniciado um esquema de diálise peritoneal, mas o paciente estava em cuidados paliativos, sim, mas só que nós precisamos fazer a intervenção que visem obter o controle mais adequado dos sintomas. E nós realmente encontramos isso. O paciente melhora da dispneia, ele tem um maior espaço entre as consultas e redução de idas à emergência, ou seja, nós conseguimos ter qualidade de vida nesse momento e uma vida mais confortável em casa. Nesse momento, paciente e familiar optaram por não internar mais. Então, nesse momento, eles fazem as suas diretivas antecipadas de vontade e deixam registrados qual a forma que esse paciente vai ser abordado e tratado, que ele tem plena consciência de toda a evolução do curso, ele sabe qual o estágio da evolução da doença e qual a classe funcional. É muito importante que nós possamos conversar com os nossos pacientes em que estágio da doença eles estão. O paciente ele precisa participar desse processo de decisão terapêutica. Esse paciente evolui ao longo do tempo com a classe funcional que oscila entre 3 e 4, emagrecido, sentado a maior parte do tempo e começa a fazer escara nos trocânteres. Nesse momento, a diálise ela é tida como uma medida de conforto, uma medida paliativa, uma medida de melhora de qualidade, no caso, no final de vida. Em agosto, o paciente está evoluindo, quando a gente fala estágio 4, são os estágios dos cuidados paliativos, aonde esse paciente ele tem um prognóstico de dias a semanas, com sinal de mau prognóstico, baixo status funcional, o PPS dele oscilando entre 10 e 20, com baixa ingesta oral, dispneia e delírio. Uma classe funcional 4, muito emagrecido, ele é totalmente acamado, totalmente dependente. Um PPS de menor do que 50% significa que o paciente, nessa ocasião, ele tem uma prevista sobrevida menor do que 6 meses. Os senhores podem perceber que, embora ele tivesse um PPS de 50 no início da apresentação, todas as intervenções elas terminaram por proporcionar um alívio dos sintomas. E o curso da insuficiência cardíaca, diferentemente das doenças oncológicas, é totalmente imprevisível. A gente tem uma curva que pode ser aguda, porque nós podemos ser surpreendidos por episódios de morte súbita, mas temos um curso que pode estar relacionado à falência progressiva de bomba, que é o que está acontecendo nesse paciente. O paciente e familiar estão cientes, mas eles estão muito ansiosos por conta dessa situação, que é uma condição clínica perfeitamente compreensível por conta da terminalidade que esse paciente apresenta. Em outubro, o paciente ele evolui para o estágio 5 de cuidados paliativos, aonde ele passa a ter assistência às últimas horas de vida. Essa assistência passou a ser domiciliar, com controle de sintomas físicos e sim os sintomas psíquicos e espirituais, porque é importante a gente avaliar todo o aspecto que o paciente apresenta. O paciente ele só não tem o componente físico da doença, tem o componente emocional, o componente psicossocial e o componente espiritual, que todos precisam ser adequadamente tratados e amparados. O paciente entra em atendimento domiciliar, ele faz um edema agudo de pulmão, ele passa a deteriorar, inclusive, o nível de consciência. O manejo é feito domiciliarmente, com morfina e oxigenoterapia. Esse paciente evolui com insuficiência respiratória, com tratamento com sucesso, com sedação, com controle da dispneia pela morfina e necessidade posterior de uma sedação paliativa. No dia seguinte, o paciente ele entra em óbito, é dado assistência à familiar e ele amanheceu em casa em vigência de assistência médica. Então, quais são as conclusões que nós podemos chegar? É nos dias de chuva, né, que a gente tem o maior tempo para que a gente possa pensar adequadamente. Então, nós tivemos todo esse tempo para planejar com esse paciente, com essa família, de como seria o melhor tratamento que ele e a família puderam ativamente participar. Integrar cuidados paliativos dentro do plano de tratamento das doenças cardiovasculares representa uma oportunidade para promover uma melhoria na qualidade de vida. É por isso que o símbolo de cuidados paliativos é uma borboleta, porque apesar de ter uma vida curta, ela consegue semear o pólen e deixar a vida mais bela enquanto elas estão presentes. E gostaria de lembrar aos senhores, que está bem próximo,
37º Congresso, que vai ser uma experiência virtual. Espero encontrar com vocês lá. Muito obrigada a todos e agradeço a atenção. Obrigada, Ana Patrícia. Beth? Ana Patrícia, você comentou, eu queria que o Roberto, o Bruno comentassem, a percepção do uso da morfina, que muitas pessoas têm um certo receio, acham que a morfina vai piorar, vai rebaixar a condição respiratória do indivíduo. Eu queria que o Bruno e o Roberto comentassem esse aspecto do uso da morfina no paciente que está com dificuldade respiratória. Bruno, Roberto. Fala, Bruno. Bom, vou aproveitar então que o Roberto perdeu ali a conexão. Eu mesmo respondo. Bem, a morfina é muito importante em cuidados de fim de vida, desde que utilizada adequadamente, que é uma substância que vai naturalmente controlar a dispneia, ela é usada somente para dar conforto durante a dispneia, importante, né, nesses pacientes, além de diminuir a ansiedade, né, do paciente. Então, é uma medicação adequadamente utilizada, diminui retorno venoso também, na verdade, né? Mas o importante é que ela traz benefício para o paciente. Agora, eu queria falar desse caso aí, que eu achei muito, muito interessante, porque esse paciente já tinha critérios de fragilidade, e aí foi escolhido fazer a TAV, né? Bom, eu acho que é a grande dúvida, fazer alguma coisa ou não fazer, né? Se fizer, no paciente frágil, fazer a TAV. Mas a gente percebe ali que ele ganhou 1 ano de melhora da capacidade funcional dele, da New York Heart dele, a NYHA dele melhorou de 3,4 para 2. Então, foi um tratamento importante. A outra coisa foi a questão da CAPD, que foi utilizado também para controle de sintomas. Então, na verdade, na insuficiência cardíaca, a gente já começa a dar tratamento paliativo já lá atrás, quando a gente dá diurético para a pessoa, manda controlar o peso, tudo isso é cuidado paliativo. Só que esse cuidado paliativo ele vai se tornando cada vez mais importante conforme as terapias de modificação da evolução da doença deixam de trazer seu efeito. E aí tem uma coisa muito interessante, que, por exemplo, você dá inibidor da ECA e beta-bloqueador para melhorar, para prolongar a vida. Mas nessa fase você continua dando essas drogas para controlar os sintomas. E o outro ponto importante é que a gente não controla só sintomas da insuficiência cardíaca. A gente controla também dor. 50% desses pacientes têm dor nas juntas, né? Depressão pode estar presente, a gente tem que cuidar. Então, tem que cuidar de toda a gama de sintomas que podem aparecer nesse período aí para prevenir e controlar sintomas e dar a qualidade de vida possível para esses pacientes. Roberto? Pode falar, Roberto, pode falar. Assim, só fazer um comentário, assim, além disso tudo, que é importante que o Bruno falou, é interessante, cada vez mais a gente vive em momento desses heart teams, né, para as decisões dessas intervenções difíceis. Eu acho que o papel, né, que a geriatria tem pode ser assim, de uma importância muito grande dentro desses grupos do heart team, né, na avaliação de todas essas características geriátricas que foram discutidas aqui. Primeiro, em relação ao grau de dependência, né, se esse idoso, na avaliação da própria AGA feita nesse momento, se ele é dependente ou se ele não é dependente. E, para isso, né, os critérios das AVDs, né, e das AIVDs, das atividades instrumentais, que são atividades mais refinadas, né, que se avalia no idoso, como a capacidade dele manusear as finanças, com o próprio alimento, quer dizer, se existe autonomia. Então, a gente pode conferir ao time assim, um grau, se existe dependência ou não, se existe autonomia, né? E em relação à fragilidade.
E é interessante em relação à fragilidade é que a história, né, mostrou umas coisas interessantes, que no início a fragilidade serviu... Você falou em autonomia e dependência. Você quer fazer uma diferença entre essas coisas? Na verdade, existe uma diferença importante em relação à independência e autonomia. Quando a gente fala em termos de independência, a gente está assinalando mais a capacidade do indivíduo, né, de se exercer as suas atividades funcionais, né, como, por exemplo, as AVDs no CAT, fala em relação a banhar sozinho, vestir-se sozinho, a higiene pessoal, a capacidade de transferência, a continência, de se alimentar. Agora, a autonomia já entra num aspecto mais refinado para os trabalhos manuais, se ele é capaz de tomar os remédios sozinho, né, Roberto, ajustar seus remédios, cuidar das finanças. Sintetizar a coisa. A autonomia é mais de ordem mental. É o cara que sabe ver dinheiro, ele pode ser um cadeirante, mas pode pedir comida no restaurante, porque ele sabe usar um telefone. E o dependente, ele não tem condição de fazer isso, né? Ele é pior. Quer dizer, a autonomia é a capacidade que o indivíduo tem mentalmente. Ele é independente, ele pode ser um cadeirante que ele pode ter autonomia, né? Isso, e só complementando esse fase, assim, quando a gente está falando em termos de fragilidade e a decisão por um procedimento, e no início a fragilidade tirava o indivíduo da cirurgia e levava para a TAV, mas hoje a gente sabe que a fragilidade ele tem um impacto prognóstico importante nesse paciente. Na verdade, não existe um ponto de corte exato que diga que o paciente deixe de ter a indicação de fazer o procedimento. Mas mais importante do que isso é que certamente isso deve ter um impacto prognóstico na evolução do paciente. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para a Ana Patrícia, que foi feita pelo meu irmão Salvador Serra. Apesar da grande limitação funcional, justamente devido a ela, após a TAV, não caberia ter incluído o paciente em programa de reabilitação cardiovascular com ênfase no exercício físico que é proporcional à possibilidade pelo paciente? É uma pergunta de extrema importância, claro que sim, mas é como nós estávamos discutindo, né, com a Elizabeth, assim, o caso foi como ele se apresentou, não foi como nós estaríamos conduzindo naquele momento. A reabilitação ela tem uma extrema importância na melhora da qualidade de vida, sim, e teria sido foi uma grande perda não ter acontecido, indicado alguma reabilitação. Mas isso chama atenção para a dificuldade que nós temos muitas vezes de instituir terapêuticas que não são farmacológicas ou intervencionistas, mas que melhoram em muito a qualidade de vida desse paciente. Então, foi muito bem lembrado. E claro que sim, iria melhorar, iria adicionar tempo e qualidade de vida para esse paciente. Algum comentário, Bruno? Sim, exercício resistido, especialmente, né, e suplementação proteica poderiam ajudar na questão da fragilidade, que é o que a gente tem aí de evidência, né, para melhorar esse quadro. Então, essa observação foi muito importante. E muito importante também foi esse tempo de vida, né, de melhor qualidade possível que foi dado com o procedimento, porque a gente fica muito preocupado com a questão da futilidade, né? O Roberto tinha ressaltado aí antes, previamente, né, porque se a gente estabelece um tratamento fútil, é muito desagradável, e aí muitas vezes a gente precisa lançar mão de instrumentos para a gente medir essas coisas para tomar melhores decisões. Eu sei que eu não quero diminuir a importância da experiência clínica, né, da visão clínica do médico, né, mas eu acredito que quanto mais você usa os instrumentos, seu olhar para a funcionalidade do paciente na hora que ele está levantando da cadeira do consultório, na hora que ele está caminhando na sua direção para sentar-se, né, à mesa,
Então, a utilização de instrumentos dá uma visão mais objetiva para você tentar diminuir o risco de tratamento fútil para esse tipo de paciente, para esse modelo de paciente, né? O que a gente sempre chama muito atenção é a necessidade da gente pensar que medicamento tem que ser usado de maneira bastante correta, né? Não ter medicamento fútil que possa trazer danos ao paciente. E nem tentar corrigir as nossas iatrogenias com outros medicamentos, ao invés de trocar o medicamento ou suspender o medicamento. Então, isso é muito importante. E tem uma observação aqui que foi feita pelo Davidson, que eu acho muito boa. O idoso, ele é extremamente heterogêneo. Cada um tem as suas características próprias. Tem umas pessoas que envelhecem bem, outras que envelhecem mal, outras que envelhecem cheias de comorbidades, outras que envelhecem com poucas ou com uma ou duas comorbidades. Enfim, a gente, quando pensa em olhar um idoso, a gente tem que olhar sob o ponto de vista da individualização. Cada um é cada um. Então, individualizar o tratamento. Eu acho que a condução desse caso, que foi descrito pela Ana Patrícia, é um caso real. Os dados não foram falseados para a gente ter, não, ele tem uma carga isquêmica pequena ou ele não tem carga isquêmica, por isso foi feito isso. Absolutamente. O caso foi apresentado como a Ana Patrícia pôde colher os dados no Hospital Laranjeiras. Então, não tem nada aqui falsificado, né? Então, a conduta foi essa e acho que foi muito bem conduzido pela condição de dependência, de fragilidade, da evolução da história natural da doença, que foi na sua evolução, no seu ritmo. Então, ele teve o atendimento adequado. Quando ele fez a diálise, isso até a gente discutiu quando foi antes da apresentação do caso clínico, a gente pensava até que ponto que um doente com essa gravidade valeria a pena fazer uma diálise. Mas a diálise trouxe benefício para ele, trouxe conforto. Quer dizer, foi uma intervenção paliativa no caso do doente. Não é isso, Ana? E Ana? Uhum. Você quer comentar sobre isso? Não, com certeza. Então, nós podemos observar esse paciente, na verdade, a apresentação clínica foi de 2014 e o paciente evoluiu a óbito em outubro de 2018. Então, todas as intervenções, elas tiveram como grande objetivo aliviar a qualidade de vida. E até naquele momento onde o controle dos sintomas congestivos era impossibilitado pela refratariedade terapêutica, e o paciente tinha um grande desejo de passar o final de vida dentro da sua casa, então a diálise peritoneal terminou sendo a forma de escolha, porque nós conseguimos controlar os sintomas de congestão e oferecer ao paciente a possibilidade que seu desejo fosse concretizado. Então, cabe aos senhores lembrarem que no plano de cuidados avançados, a decisão não é só médica, a decisão faz parte do cliente. E cada vez mais, com o crescer da população idosa e com o crescer das doenças crônico-degenerativas, nós vamos precisar mudar o nosso foco de atenção de como tratar melhor esse idoso. Então, é o que eu deixei bem frisado. Não porque o paciente foi considerado na metade do curso clínico como cuidado paliativo, nenhum procedimento intervencionista, como a diálise peritoneal, ela deixou de ser feito. E eu acredito que esse paciente, ele partiu com seu desejo preservado. Óbvio que no final de vida existe a dor, existe a angústia, mas é mais facilmente controlável porque há o entendimento do prognóstico. Isso é o mais importante. Nós precisamos dar essa contribuição aos nossos pacientes. Eu só queria fazer ainda uma observação para o Bruno, que falasse sobre a reposição de ferro nesses pacientes com insuficiência cardíaca. Há uma pergunta aqui, se não valeria a pena fazer o ferro endovenoso. Veja, todas as medidas... Vocês estão me ouvindo? Estão me Perfeitamente, ouvindo? perfeitamente.
todas as medidas que forem tomadas, neste caso, para melhorar sintoma e a melhora da anemia, pode melhorar os sintomas de cansaço, né? Então, ela é válida, né? Essa pergunta é muito interessante, que é a pergunta de quem está lá no front, né? Junto ao paciente. Vale a pena eu fazer isso ou aquilo? Aí a gente tem que ter como foco que todas as medidas que eu tomo frente ao paciente para melhorar a sua qualidade de vida, ela é válida sim. E porque é na cardiogeriatria onde mais se deve individualizar o tratamento, na verdade, né? Seja no tratamento de angina, de hipertensão, de estenose aórtica grave. Então, é onde mais nós precisamos individualizar o tratamento. Eu, por acaso, estou aqui com alguns dizeres aqui do Saramago, e isso porque quem estuda cuidado paliativo acaba vendo essas coisas. Que eu vi até numa outra aula, na verdade, agora que eu lembrei. Bom, José, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então, nós frequentemente lidamos com esta situação, com esses pacientes, né, em fim de vida, em que nós não temos mais a fazer que não seja prevenir o sofrimento, aliviar o sofrimento, dar conforto para essas pessoas, né, em fim de vida. Beth. Roberto, você pode dar a sua mensagem final? A gente já está com o tempo, já temos 8 horas, já estamos nas 8. Eu queria só fazer um comentário final, né, de que eu achei muito interessante, que foi um estudo, né, feito mais recente, né, chamado Frail AVR, que foi um estudo fazendo a relação da fragilidade com a TAV. E foi interessante que esse estudo, né, Frail AVR, ele fez uma comparação entre os diversos escalas de fragilidade e a relação com o prognóstico. E ele chegou à definição de uma escala chamada EFT, que foi a que teve uma melhor valor de predição de prognóstico nesses pacientes. E interessante que foram uma avaliação simples, que levou em consideração 4 elementos. Um é o tempo para sentar e levantar. Isso que o Cláudio Gil, né, tanto chama atenção, né, no idoso, o valor do teste, que tem uma equivalência, muitas vezes, na avaliação da força, a força de preensão palmar feita por um dinamômetro. Tanto que nos critérios atuais de avaliação de sarcopenia, você pode utilizar uma ferramenta como o dinamômetro, ou até mesmo o tempo de sentar e levantar superior ou inferior a 15 segundos. Então, a cognição, uma hemoglobina, né, para homem menor do que 13, para mulher menor do que 12, está aí a importância que o Bruno colocou em relação à questão da anemia, e uma albumina menor do que 3,5. Então, esses 4 itens tiveram uma grande correlação ao prognóstico. Então, se a gente nutrir bem esse paciente, repor proteína e fazer atividade física, melhorando a força muscular desses membros inferiores com exercício de resistência, isso pode ter um impacto grande na redução da fragilidade desses pacientes. Eu gostaria só de fazer uma observação, quer dizer, que é importante. A gente, quando classifica um indivíduo de frágil, ele pode deixar de ser frágil, passar um pré-frágil a ser um não frágil. E o pré-frágil pode passar a ser um não frágil. Isso o Roberto tem razão. Quando você faz o tratamento, a adequação, e o meu irmão Salvador Serra também mencionou, às vezes uma reabilitação, ou como diz o Cláudio Gil, que a atividade física é importante, e isso pode modificar a condição de fragilidade de um indivíduo. Isso é muito importante. Bruno, eu queria que você fizesse uma observação final, que a gente já está com o tempo, em cima do tempo. A sua mensagem final, Bruno. Bem, queria parabenizar a doutora Ana Patrícia pela apresentação
do caso muito interessante. Esse paciente com o tratamento com a TAG, ele ganhou aí 1 ano de vida para quem tem 84 anos e com a qualidade de vida muito ruim. Você deu um tratamento que trouxe uma melhora da classe funcional dele. Agora, a mensagem final é: existem... Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Estão ouvindo, né? Bom, a mensagem final é que a gente, quando pensar em sucesso terapêutico, a gente precisa pensar não somente na melhora do gradiente, na melhora da revascularização do miocárdio do paciente, a gente precisa pensar também na funcionalidade. Como que esse paciente era no seu dia a dia em termos de autonomia e independência e como que ele ficou no pós-cirúrgico. Ele saiu com um gradiente maravilhoso, mas incontinente, dependente nas suas atividades. Então, a gente precisa muito fazer essas avaliações antes de tomar as decisões terapêuticas e na hora de avaliar o que nós obtivemos no final dos cuidados. Ana, você quer dar a sua observação final? Quero sim. O que eu acho mais importante na prática clínica, eu estava lembrando agora da minha época de residência de clínica médica lá no Hospital Barão de Lucena, em Recife, onde eu fiz a minha formação inicial, é que o mais importante é que nós, como profissionais de saúde, que nosso plano terapêutico esteja voltado para o indivíduo e seus afetos, e não apenas para a doença. Aí sim a gente vai poder dar um cuidado mais adequado, com mais conforto, com mais qualidade de vida. E eu, por fim, antes de devolver a palavra para o Volney, eu gostaria de mencionar o que você comentou no final, que a assistência ela é globalizada, inclusive assistência espiritual. Os pacientes que têm a sua religião, que têm o seu credo, eles devem ter a sua assistência espiritual de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que eles acreditam. Eles devem ter também esse tipo de assessoramento. E não somos nós que devemos impedir. A presença de um padre, de um pastor, ou do, sei lá, desculpem, o pai de santo, seja do que for, do rabino, seja de quem for, a gente tem que permitir que o paciente tenha esse conforto também. Isso muitas vezes traz um grande alento para as pessoas que acreditam, né? E eu queria dar a palavra para o Volney para ele poder encerrar. Nós já estamos quase às 8h10. Perfeitamente no horário, excelente webinar, aprendemos muito aqui hoje com a discussão, com a participação de todos. Eu quero agradecer a Ana Patrícia, Wellington Bruno, o Roberto Damasco, Elizabeth Viana, todo o departamento de cardiogeriatria reestruturado departamento, que inaugura de uma maneira brilhante com essa webinar. Agradecer o apoio institucional da Bayer, que nos ajudou hoje aqui. Lembrar que o PENC, o Programa de Educação Médica Continuada, acontece todas as segundas-feiras às 19 horas. Semana que vem, a cargo do Departamento de Cardiologia Clínica, arritmias na pandemia. É um caso clínico que vai ser discutido. Lembrar também que quem perdeu esse webinar estará disponível na TV Socerge, acessando pela página, é mais fácil, www.socerge.org.br. Então, agradecer a presença de todos, especialmente as pessoas que participaram aí com comentários ao nosso webinar. Muito obrigado, boa noite a todos. Saúde para todo mundo. Obrigada, Volney. Boa noite a todos.